Eu vou ser muito rápido, então eu preciso da sua atenção. Olhem para mim. Quem do imundo, é uma pergunta, tirará o puro? Ninguém. Essa é o que nós chamamos de uma pergunta de retórica. O escritor faz a pergunta e ele mesmo a responde. Na segunda-feira, o bispo Samuel também pregou sobre esse texto. E eu disse a Deus, quando ele leu o texto, que eu pregaria sobre esse texto hoje. Diferente, vendo por uma outra vertente, daquilo que o nosso bispo pregou na segunda-feira. O ruim é quem não aprende com o seu líder, né? As pessoas hoje têm como exemplo tudo e todos, menos o seu líder. Eles ouvem tudo e todos, menos o seu líder. O bispo Samuel foi por uma vertente que todos os grandes teólogos defendem. Na verdade, o que Jó está dizendo aqui, o texto, ele está falando da falta de condições do ser humano purificar-se a si mesmo, ou de o ser humano extrair alguma coisa boa de si mesmo. Essa é a ideia do texto mesmo. Nenhum ser humano tem capacidade de extrair algo bom de si mesmo. Ou a humanidade perdida e corrupta, não tem como. Eu disse a vocês aqui, algumas pessoas se escandalizam, e eu disse a vocês aqui, quando eu no seminário ainda fizemos um estudo sobre algumas músicas mundanas. Por exemplo, surgiu esse estudo, ao qual eu fui, na época, o relator dele, que algumas pessoas achavam, por exemplo, quando aquele rapaz que morreu, se não me engano, do Legião Urbana, Renato Russo, morreu quando ele escreveu sobre o texto de Coríntios, onde fala do amor. Com isso surgiu muitas coisas que ele dizia, o mais importante é o amor. Ele canta a expressão de Paulo, ainda que eu desse o meu corpo. E algumas pessoas começaram com algumas histórias, que Renato Russo era desviado, que Renato Russo, tudo mentira. Você vai ver isso quando, de repente, um homem como Renato Russo, que não conhece o Evangelho, não conhece a verdade, e começa a defender verdades do Evangelho. Você vai ver quando um político corrupto, que acabou de entrar num fato de corrupção, e de repente ele levanta uma bandeira, defendendo uma verdade bíblica, que muitos crentes não tiveram coragem de defender. O que é isso? Alguns teólogos acreditam que isso pode ser uma expressão, o que nós chamamos de graça universal. O que é a graça universal? É aquela que Deus derrama sobre a humanidade, e esta graça universal alcança uma pessoa para que o mundo não cambaleie de vez, para que o mundo não apodreça, para que o mundo não se perca inteiramente. Enquanto a igreja está aqui, Deus algumas vezes vai derramar da graça universal, e quem não vai fazer o papel de quem deveria fazer, para que
o mundo não cambaleie por completo, como diz Pedro, como um bêbado. Essa é o que nós chamamos de graça universal. Quando alguém que não faz aquilo que nós deveríamos fazer. O Deus vai dizer por isso, por intermédio do profeta Ezequiel. E ele vai dizer: Ezequiel, quando você avisar o ímpio da sua impiedade, aleluia, e ele se arrepender dela e fizer aquilo que é justo, aleluia, eu vou julgar ele como justo. E quando o justo cometer impiedade do ímpio e não proceder como justo, mas como ímpio, eu vou julgar ele como ímpio. Olhe para o seu irmão e diz: aprendeu? Olha para esse irmão e fala: nós não somos o que falamos, nós somos o que fazemos. Vou repetir para você: você não é o que você fala, você é o que você pratica. Se praticar impiedade é ímpio, mas se praticar justiça é justo. Aleluia. É melhor deixar esse assunto para lá. Porque nós nos gabamos de tantas coisas, disse Tiago, que esse pequeno instrumento chamado língua se gaba de tanta coisa. Nos exaltamos, portanto, e aí eu vou... Hoje é culto de ensino. Nós estamos todo mundo em família. Até antigamente os cultos nossos de ensino era fechado, né? Só podia entrar crente, não era? Batizado, não era? Assim, antigamente. Era bom porque a gente podia falar algumas coisas, mas ninguém vai escandalizar não, amém? Os visitantes ninguém vai desviar não, amém? Por exemplo, ajudar hoje até para corrigir. A pastora Carla está fazendo um trabalho na casa de recuperar. Aí eu vou te perguntar, quem está lá está se recuperando? Quem precisa de doente, quem precisa de remédio é o? E nós algumas vezes agimos como se nós fôssemos comprados com sangue azul. Que nós somos da alta sociedade. Eu já vi crente nessa igreja olhar de cara torta quando vem um irmão da comunidade para cá. Você deveria olhar de cara torta para o seu pastor, porque eu fui criado na favela. Eu não entendo alguns crentes. Se Jesus salva alguém, falando nisso, estou sentindo falta deles aqui hoje. Quando Jesus salva alguém de um poder aquisitivo melhor, como o Vicente, que é rico, recebe a profecia, Vicente. Quando Jesus salva alguém de uma condições melhor, como o Alex, o Paulo Braga, o Wagner, que são ricos, a primeira fala que tem é: o pastor está interessado em dinheiro. Se Jesus salva o rico, é porque a gente está interessado no dízimo. E quando Jesus salva um pobre e um drogado, será que eu estou interessado em experimentar droga? Nós estamos vivendo nessa igreja dias de coisas que eu fiquei muito alegre há 3 semanas atrás, quando eu cheguei aqui, e tinha um rapaz sentado aqui, de uma vida pregressa, de uma vida torta, que está numa casa de recuperação, se recuperando das drogas. E ele é homossexual. Você acha que um homossexual vem num culto por quê? Aí, esse final de semana, vieram mais.
E eu fiquei sabendo de gente aqui que olhou de cara torta. Aí eu vou te perguntar o quê? O travesti não precisa ter a vida mudada? Ele não tem direito à salvação? Você acha que só quem vai para o céu é você, bonitinho? Eu vou dizer a vocês, os filhos serão lançados fora, mas virão gente de todos os lugares e se assentarão com Abraão na mesa. Eu espero que nós tenhamos a maturidade para receber um moço, um menino que é homossexual, e que quando foi buscar ele na casa de recuperação, ele com os olhos cheios de lágrimas, olhou para a menina que foi buscar e disse: eu estou cansado dessa vida, eu quero mudar. Jesus pode mudar minha vida? Eu quero me batizar, eu quero mudar de vida. Aí chega na igreja e eu fico vendo crente velho com a vida torta, olhando para eles de cara diferente. Vai se acostumando, porque aqui vai ser o lugar onde Jesus vai trazer eles para transformar. Se vem um rico é porque eu estou interessado em dinheiro. Se vem o pobre, quando eu aceitei Jesus, que eu cheguei na igreja, que forcei um amigo me levar na igreja. Eu falei: você me leva, eu dou uns tiros em você. Ele falou: não, então vamos lá, mano. Desviado, com medo de voltar para Jesus, ele falou: eu vou te levar. E naquela noite, quando eu aceitei Jesus, ele aceitou Jesus também. E eu me lembro, Ricardo, quando eu cheguei, eu sentei do lado direito da igreja, que era o lado dos homens. As mulheres sentavam separados naquela época. Os pais correram e tiraram os filhos de perto de mim. Eu fiquei sentado sozinho na cadeira, no banco. Os 3 bancos do lado, ninguém ficou comigo. Eu me senti o pior lixo da sociedade, e eu era. Eu só estou aqui porque aquela moça que veio aqui tocar harpa, Marta, pastora Marta, foi minha líder, minha primeira líder de mocidade. Ela saiu de lá de trás, do meio da mocidade. Correu para o meu banco, me abraçou e disse: se ninguém ficar aqui, eu fico aqui com você. Foi por causa daquela moça que hoje eu estou aqui para dar glória ao nome de Jesus. Que essa igreja, em nome de Jesus Cristo, não dê lugar ao diabo para lançar fora aqueles que Jesus quer salvar. Quem precisa de remédio é o doente. E se Deus quiser trazer aqui o pior tipo de pessoa para transformar, para mudar, glória seja dada ao nome dele. Essa casa será uma casa aonde eles entrarão e terão a vida mudada para a glória do nome de Jesus. Quem pode do imundo tirar o puro? Nenhum dos senhores. Pastor, o que o senhor disse quando eu estava dizendo para vocês no seminário? E algumas pessoas dizem: pastor, mas os alunos, nós estudando, perguntaram ao nosso professor: mas o que é isso? E fomos discutir texto como aquele que Jesus disse: deixe eles cantarem, deixe eles louvarem, deixe eles glorificar, porque se eles se calarem, as pedras clamarão. Pedra ali é a expressão de quem não tem vida. Então Jesus está falando: quando a igreja não faz o que tem que fazer, eu levanto alguém lá fora para fazer o que vocês têm que fazer.
Então, senhores, essas pessoas lá fora que estão cantando música de letras evangélicas, de letras bíblicas, é porque os crentes já não se baseiam mais na Bíblia para fazer seus hinos. Está buscando inspiração mundana, está buscando coisa mundana. Então Deus levanta alguém lá fora e diz: o que eu tenho é muito melhor do que o que o mundo tem. Eu estou lembrando da mensagem que eu preguei aqui. E todas as minhas fontes, todas as minhas inspirações, Senhor, estão em Ti. A igreja não precisa ir buscar em cisternas de águas rotas, de água suja. Nós temos um Espírito purificador que age no nosso meio. E eu vou dizer a você: quem vai poder tirar do imundo aquilo que é puro? Nem eu e nem você. Mas me permita usar, porque eu usei essa música no dia da minha apresentação para falar. Deixa quem quiser me criticar, falar o que quiser na internet. Você acha que eu estou ligando porque fala? Eu vou só te falar. Os Racionais de novo fizeram uma música e aquele menino dos Racionais disse: pastora, olha, eu estou lembrando dos crentes na música. E ele disse: aleluia, lembra de nós, pastor. Segue em frente no culto desta noite, firmão. Segue em frente, admira os crentes, dá licença aí. E ele, na sua música, ele disse: Deus até do lixo faz nascer flor. Olha para esse irmão e diz: nenhum de nós é capaz de tirar nenhum proveito bom, mas o Deus está respondendo hoje a pergunta de Jó: quem? E Jó disse: ninguém. Mas Deus se apresenta e diz: eu posso, Jó. Eu vou lá no prostíbulo, pego uma prostituta, trago para minha casa, transforme Raabe em algo santo, e ainda ponho na linhagem do meu filho. Eu posso, não vou dar exemplo mundano, não, vou dar exemplo bíblico. Eu posso, eu vou lá, eu pego o perseguidor que persegue a igreja, trago ele, derrubo ele do cavalo, mudo ele de vida e faço dele o maior pregador do evangelho. Olhe para o seu irmão e diga: Deus pode. Olha para ele: Deus pode do imundo tirar aquilo que é puro. Eu sou prova disso. Eu vou falar porque eu não tenho vergonha do que Deus fez. Em uma família podre, em uma família destruída, eu sou filho de um caso amoroso da minha mãe. Em um caso amoroso, aonde ninguém dava nada, onde ela teve que fugir do Nordeste com medo de morrer por causa do caso amoroso. Mas Deus, aleluia, eu sou fruto de um caso. Mas do mesmo jeito que Salomão era fruto de um caso amoroso de Davi, mas no dia que Salomão nasceu, a Bíblia diz: e olhou Deus e amou Salomão, e amou a Salomão. Não entendi. Deus vai lá numa família podre, vai lá numa mulher que teve coragem de ter um caso extraconjugal, vai lá, salva o filho dela e transforma ele em um pastor de igreja. Você não dá glória a Deus porque não era você. Olha para esse irmão e diz para ele: quem pode? Olha para ele: quem pode do imundo tirar aquilo que é puro? Humanamente falando, ninguém. Mas Jesus vai lá, Benedito, entra numa família destruída, podre. Amaio de calamaséria, mura bacanta lamacita lamahaio, mure becala séria.
Quem é que acreditava? Quem é que acreditava que Manassés daria para qualquer coisa? Eu também não. Manassés era podre. Manassés era a pior estirpe de homem, que a própria Bíblia diz, é o pior homem já narrado em todas as escrituras. Mas no seu final, Deus vai lá, arranca ele do meio da podridão, transforma a vida e lhe dá um filho para a glória do nome de Jesus, que vai entrar na linhagem real de Jesus Cristo. Aqui a mensagem que eu preguei: jambuzeiro bravo, quem lembra? Não dá fruto bom, assim era eu. Se tiver, põe na tela. Canta, canta. Oliveira verde dos Cristo, oliveira verdadeira é o nome. Fui enxertado, canta. Posso eu dar fruto enxertado assim? Cristo é oliveira, mas Cristo vive. Jambuzeiro bravo, canta, não dá frutos bons, assim era eu no meu coração. Mas o belo dia, canta, irmão, tudo transformou. Eu fui enxertado, oliveira verdadeira, Jesus Cristo. Posso eu dar fruto enxertado, sim. Cristo é oliveira, não mais vivo eu. Que fique aqui a lição para essa igreja. Paulo vai dizer aos romanos, vai dizer do que vocês estão se gabando. Vocês eram um bando de jambuzeiro bravo. Foi obrigado que ele cortasse a oliveira, falando de Israel, e ele pegasse você, jambuzeiro bravo, que não tinha nada, que era lixo, e enxertasse na oliveira, e a ceifa da oliveira começou a jorrar em você, e agora você é parte dessa oliveira e dá fruto bom. Só quem tem fé, dá a mão para esse irmão, já é para quem tem fé. Vai dando a mão, liga aí, liga, é sério. Liga, fala para ele, escuta uma profecia de Deus. Escuta, vai passar de um para o outro. Em nome de Jesus, a ceifa boa que está em nós vai ser transmitida. O teu filho vai ser alcançado. Só uma gota dessa ceifa, chamado sangue de Jesus Cristo, pode mudar a vida do mais vil pecador, do pior tipo de homem, do pior tipo de mulher. Só Deus pode, daquilo que é impuro, tirar aquilo que é puro. Eu vou acabar. Eu entrei na introdução do que eu ia pregar agora.
forma séria. Irmãos, nós temos que nos cuidar para não sermos arrogantes, como Paulo diz. Cuidado, porque se ele não poupou, não vai poupar nenhum de vocês. Se a arrogância subir ao nosso coração, Deus pode cortar qualquer um de nós. O escritor Judas vai dizer o seguinte: cuidado. E ele orienta 3 tipos de gente que deve tomar cuidado. Primeiro, os escolhidos. Ele diz: já se gaba de ser escolhido, Israel também. Mas tirando Deus eles do Egito, matou todos eles no deserto. Todos! E nenhum entrou na terra prometida daquela geração. Põe a mão no ombro desse irmão e fala: cuidado, viu? Não se gaba não, que para Deus cortar é 2 palitos. Ele vai dar o segundo exemplo, Judas vai dar. E Judas vai falar das cidades fortificadas que não se guardaram. Cuidado, as cidades que não se guardaram, Deus não poupou nenhuma delas, mas perverteu, ou derrubou, ou exterminou todas elas, como fez com Sodoma e Gomorra. Se você não der glória a Deus, é porque você é ruim mesmo. E ele vai mais longe, Judas. Falou: vou dar o terceiro exemplo. Se gaba não, porque Deus não poupou nem anjo. Os anjos que não guardaram o seu principado, Deus os lançou em prisões eternas. Olha para o irmão, põe a mão no ombro dele e fala: baixa a bola, irmão. Baixa a bola e vai dando glória a Jesus, que você não é nada. Você não é melhor do que um travesti que entra aqui. Você não é melhor do que uma lésbica que entra aqui. O segredo é que nela ainda a ceifa não entrou. E você, a ceifa já entrou, te transformou. Dá glória a Jesus e não seja impedimento para Deus mudar a vida de quem Ele quer mudar. Se eu, como crente em Cristo, de 20 e 30 anos de igreja, não tiver a maturidade para receber tipo de pessoas que Deus trará para transformar, para que eu sirva? O único papel que esse tipo de crente exerce é aquele de fariseu, que fica na porta, nem entra e nem deixa ninguém entrar. Mas eu vou falar, quem não gostar, ó, fala para ele: alguns dias Jesus pega o rei, e não foi nenhum apóstolo não, foi Jesus que pegou o rei e falou: se está colocando para ele, meter o cacete e botar todo mundo para fora. Quem entendeu, diga amém. Eu preciso terminar. Essa é a expressão teológica que se defende do texto. Falando em teologia, daqui a um mês eu vou começar a dar aula aos sábados aqui na igreja. A primeira aula que eu vou dar é para que serve a teologia. Depois eu vou entrar sobre a reforma da igreja desde o ano 80, vou trazer até o ano de 1900, quando a Assembleia de Deus chegou no Brasil. Se você, não, a aula não é de graça não, irmão, é matriculado e tem que pagar a matrícula. Pastor, isso aí você quer estudar de graça. Você nunca leu lá não, que aquele que recebe e é instruído deve dividir os seus bens com aquele que lhe instrui. E não é para mim que você vai pagar não, você vai pagar para você fortate. Eu vou dar aula e você vai pagar para a escola e vai receber um diploma, se quiser. Se não quiser, vai estudar em outro lugar. Eu acho bom a irmã se matricular.
Essa é a essência do texto. Deus, já reprovei, irmão, uma vez, reprovo de novo. Inclusive, já estou falando dos professores. Aluno que faltar 2 vezes na matéria já está reprovado. Não interessa se ele pagou matrícula, se ele tirou 10 na nota. Nós não estamos vendendo diploma. Vai vender diploma? Vai lá na Praça da Sé em São Paulo que você compra. Aqui não vende diploma não. Aqui tem que estudar e ser presente. Aluno tem que ter 75% de presença. Quem entendeu, diga amém. E outra coisa, irmão, aluno que não pagar em dia também não vai poder mais assistir aula. Porque as pessoas só valorizam aquilo que lhe é caro, irmão. É porque a gente dá essa moleza, o cara fica 5, 6 meses estudando, não paga, aí não valoriza. A partir da semana que vem, não pagou, não assiste aula. É assim que tem que ser. Pastor, mas quanto que é? Quanto que é que paga a mensalidade? 120. 120. Sabe quanto que eu pagava para estudar teologia? Um salário mínimo. E o curso básico que eu comecei era meio salário mínimo. Na época, quanto está o salário mínimo? 1.412, então eu pagava R$707 para estudar. Aqui hoje a gente dá R$100, não paga nem apostila, o aluno não vem. Já estou avisando para os irmãos, não é que eu vou ser consagrado. Só se tiver curso de teologia. Se não tiver, nem apresenta. Nem apresenta. E o nosso curso, se não tiver, nem traz. Porque aí você põe o obreiro, manda ele fazer uma oração no velório. Jesus batiza com o Espírito Santo. Velório. Aí você leva ele para orar no hospital, na UTI. Por que não pode mais? Muitos hospitais não permitem. Porque os crentes chegam lá, cheio de bactéria lá fora, leva um óleo desse e quer meter na cabeça do doente dentro da UTI. Ou fala para o irmão, pega pela mão, levanta, aí o médico pela mão. Falta de conhecimento, instrução. Mas quer ser obreiro. Para nós terminar, que eu tenho 3 minutos. Quem pode? Quem sabe eu volto a semana que vem com esse texto. Quem pode daquilo que é imundo tirar o puro? A Bíblia vai dizer, irmão, que aquilo que é nascido da carne é, e o que é nascido do Espírito é Espírito. O que ela está dizendo é que uma coisa não se mistura com a outra. Não adianta, irmão, olhe para mim, eu ter uma atitude carnal, ou eu estar com atitudes enganosas no meu coração, e achar que daquilo eu vou transformar em algo bom. Pau que nasce torto, até a cinza é torta. Se a intenção já começou errada, você não vai tirar o que é bom dessa atitude. Não, mas é que nenhum de nós consegue tirar o que é puro daquilo que é imundo. Se nós começamos com segunda intenções, irmão, se a nossa motivação, como diz o pastor Fábio Canela, é errada, por exemplo, eu posso ir visitar um irmão, mas a minha intenção não é visitar ele, mas é jogar ele contra o seu pastor. Por mais que eu vou lá e ore por ele, e abençoo, dê uma cesta básica, mas qual é a minha intenção? É jogar ele contra o seu pastor. Não, mas eu dei uma cesta básica. Ninguém tira, irmão,
o que é imundo, puro daquilo que é imundo. A sua atitude é quem vai dizer. Não, por exemplo, já vi disso, já peguei casos. Irmão, o dízimo aqui é um exemplo. Era 500, o senhor só lançou 50. Ah, mas o senhor não sabe. É o Robin Hood do reino dos céus. Quem lembra quem é o Robin Hood? Qual era o segredo do Robin Hood? A moral do personagem? Ele tira do rico para dar pus, mas é considerado ladrão. Não, é que eu tirei isso aí, e desse dinheiro eu comprei 4 cestas básicas e dei para o irmão. Você é ladrão. Uma atitude errada não é consertada por algo que no meio do caminho eu faço errado. Ninguém vai conseguir tirar, irmão, o que é puro daquilo que é imundo. Se a coisa já começou errada, Deus não tem nada com isso. Se você está indo com segundas intenções, ainda que você acha que essa intenção é boa para você, mas você não a revelou por completo à pessoa. Por exemplo, eu tenho alguns obreiros, saem da nossa igreja. E por quê, pastor? Também não sei, queria saber. E aí começa a visitar os nossos crentes. Não, irmão, convite a visitar porque Jesus é bom. Qual é a intenção deles? Só fermentar o coração deles contra a igreja e contra a liderança da igreja e contra o pastor da igreja. Quando depois você vê, abrir uma igreja. Qual era a intenção dele? Era visitar o irmão. E o interessante é que quando está na ativa, que era pastor, não ia lá visitar. Então, o que é isso? É segundas intenções que você esconde. É o Simão, preguei aqui. É o mascarado de boas intenções. É quando você pega aquilo que é mal e tenta transformar ela naquilo que é bom aparentemente. Por exemplo, os homens traziam animais que quando você olhava para eles, eles eram animais perfeitos. Mas por que você acha que o sacerdote tinha que abrir o animal? Você não sabe? É porque todo sumo sacerdote, e sacerdote, além de sacerdote, era veterinário. É ou não é? Ele tinha que enfiar a mão nas vísceras do animal. E algumas vezes o animal por fora era perfeitinho, mas nas vísceras deles escondia doenças. Que o dono sabia, mas quem olhava não via. Mas as vísceras revelavam as doenças. Por que você acha que na autópsia se pega o rins da pessoa? Está aí, perfeitamente bonito. Essa atitude é linda. Eu já disse para vocês aqui, olha a atitude de Judas. Vamos vender e dar para os pobres. Que bonito, né, irmão? Mas não é pobre não, é que ele era ladrão. A Bíblia diz isso. Não adianta você apresentar um animal aqui, bonitinho, quando as entranhas dele. Por isso que Paulo diz assim, tenhais amor entranháveis. É coisa de dentro, que é analisada por alguém que sonda o coração. Ninguém pode tirar, irmão, aquilo que é puro daquilo que é podre. Se a intenção já é ruim, se tem segunda intenção, Deus não está nisso. Já imaginou eu vir aqui fazer esse voto para os irmãos? E qual que é a minha intenção?